Boa noite, Marco. Tudo bom, filho? Tudo ótimo. E contigo? Olha só, hein? Deus sabe a Inglaterra. 20 horas em ponto, pontualíssima. Você parece que é da aeronáutica. É, militar. Não, ó, são 7h57. Militar chega um pouquinho antes. Ih, rapaz, desculpa, então, o meu está adiantado. Para variar, eu botei o meu adiantado. São 8 horas. Ah, tá ótimo. Mas é isso. A gente aprende na vida militar, né, que o ideal é errar por excesso e nunca errar por falta. Não é isso? Verdade. O lugar de esperar é lá, não é antes, né? Você sabe o que eu lembrei agora, Vânia? De colegas, né, que chegam atrasados em concurso. Não sei se Aquele. aconteceu contigo. Não. Putz, O Enem, né? Aquelas coisas de ficar na porta, né? Não, credo. aí Não, e realmente. comigo já aconteceu. Dia de prova, normalmente a gente não dorme direito, né? Eu não sei nem como é que a pessoa consegue se atrasar. Mas, Exatamente. mas é isso. Há um Mas curso aqui no Rio, há um curso aqui no Rio que tem um madrugadão. Pelo que eu entendi, não é um curso da área da saúde, é um curso da área de direito. E geralmente, antes da prova, né, na sexta-feira ou no sábado, eles viram à noite tendo aula. nossa, Você que loucura. imagina, né, É, como é. assim, acho que é uma coisa que para cada um funciona de uma forma, né? Tem gente que fala, não estuda na véspera da prova. Para mim, pelo menos, funcionou. Eu estudei até meio-dia, 1 da tarde, e depois segui o dia curtindo, com a cabeça tentando Sim, desanuviar mesmo. Mas realmente não tem fórmula de bolo, né? Eu acho que você que está há 20 anos, 20 anos, não é, Marcos? fazer agora, dia 6 de janeiro do ano que vem. Está há 20 Assim que anos acabar no o Covid, 20 anos. comemorar. Então, assim, você que está há 20 anos, acho que você tem muita experiência, talvez do que funcione até melhor para muitas pessoas. Eu acho que a gente acaba falando pela gente, né, do que funcionou para a gente. Que, enfim, né, contando. Depois eu vou contar a minha história e espero que ajude alguém de alguma forma, né, para. Tomara, tomara, tomara. O que eu sempre recomendo para a galera é o seguinte: no máximo até as 5, 6 da tarde, você estudar. Depois não adianta, você não vai reinventar a roda, você não vai descobrir aquela fórmula milagrosa. Pô, não, não dá, não dá. E aí, depois desse horário, já teve colegas que foram para a churrascaria, véspera da prova da Marinha, véspera da prova da Marinha, 4 colegas foram para a churrascaria, na época a Rio Brasa, até mudou de nome, né? Na Ayrton Senna ali. E no dia seguinte, eu cheguei lá com os bombons, né, para completar e tal, e veio 2 deles. Os outros 2 eu não sei, não lembro. Cara, o que vocês fizeram? Vocês passaram a noite em claro? Mais ou menos. A gente comeu muita carne ontem. E quando você come carne, você não dorme direito, não tem jeito, né? E além Verdade. disso, entra o que você falou, a ansiedade da prova. Cara, quando você vai fazer concurso, na véspera, vê se não é assim. Você dorme assim, ó. Aí acorda, 10 da noite. Aí dorme de novo. Aí passa um tempo, 10h05. Não é assim? Quando você vai pegar Verdade. no sono de madrugada, pô. Então, pô, véspera da prova, coisa frugal, se puder, né? E no Verdade. máximo carboidrato, salada, porque o dia seguinte, cara. E sabe uma coisa que eu estou falando para os colegas aqui agora? Que todo aluno nosso eu faço uma. Não lembro se eu fiz com você, peço desculpa se eu não lembrar esse detalhe. Mas eu faço como uma organização de tempo, o que vai estudar e quando vai estudar, né, Uhum. para os colegas. Né? E eu falo que tem várias fases. A primeira fase é aquela que não tem concurso. Você está tranquilo. Depois você tem certeza que vai ter concurso. Opa, você não fica mais tranquilo, você fica intranquilo. E depois, aquele mês antes da prova. No mês antes da prova, eu estou pedindo para a galera acordar todo domingo às 6 da manhã. Acorda. Vai ser uns 4 ou 5 domingos antes da prova É que você vai mudar interessante. totalmente a sua rotina. Porque você vai se condicionando aquilo. No dia da prova, que é o quinto ou o sexto domingo, você vai estar tranquilo de acordar num domingo de manhã para fazer a prova, né? Acho que tudo Mas que é você. isso, não tem jeito. Ih, cortou um pouquinho.
Tudo que você tiver menos surpresas, assim, né, de como é o processo, é essencial, né? Assim, se você tiver a experiência de ter feito a prova, não é igual você fazer em casa, é você ter a experiência de ir lá num dia, fazer a prova, ver o tempo, ver a pressão, é outra coisa, assim. Tudo que você tiver É isso como aí. experimentar, vale muito a pena. Amanhã vão abrir as inscrições para o Exército. Então, são 5 vagas, né? Endo, cirurgia, ortodontia, dentística e periodontia. Mesmo o colega que está estudando para concurso, que não é especialista em nenhuma dessas cinco áreas, ele tem que fazer a prova. Ah, Bem por quê? É válido. para aprender a fazer. Eu mudo meu nome para Clotilde se no dia 20 de setembro, dia da prova, o colega tiver certeza absoluta que não vai passar, porque não pode passar. Por exemplo, eu não posso fazer prova para endo, eu sou pério. Então é impossível, né, eu ser aprovado numa prova de endo. Ok. Uhum. Mas, mesmo assim, eu tenho certeza que a pessoa vai ficar nervosa, vai ficar É, tensa, ela vai errar na hora de passar a resposta para o cartão. Cara, é muita informação e uma questão psicológica muito forte. Então, até o acadêmico mesmo de odonto, eu recomendo que faça a prova do Exército. Aí vem aquele engraçadinho, aquele gênio da odontologia que fala: ah, mas se eu passar, eu não vou conseguir assumir, meu querido. Se você fizer uma prova do nível que essa moça que está aqui na live fez e passar sem ser especialista, pelo amor de Deus, vem dar aula para mim. Você é muito gênio, você é muito. mas é bem comum isso mesmo, né? Às vezes as pessoas elas criam uns empecilhos para não tentar. Ai, mas é para uma vaga e a vaga é para não sei onde. Mas aí assim, então não vou nem tentar. Mas enfim, criam umas barreiras que, assim, eu acho que se tiver que ser depois, você vai para não sei onde, mas depois você vai voltar. Então, assim, Exato. eu acho que o mais difícil, né, é acabar conseguindo aprovação, né? Então, assim, se acontecer, Difícil entrar. se acontecer, eu acho que a pessoa, nossa, ela vai ficar tão feliz que vai ver aquilo como uma bênção na vida, né? Não, não vai. Sim. E também tem a chance de não querer ir por qualquer opção. Então, assim, né? Tem que tentar. Eu acho que a gente sempre tem que dar oportunidade para as coisas acontecerem. Porque, às vezes, se a gente deixa de tentar, a gente não sabe o que ia acontecer, como é que ia, né, ia transcorrer ali o processo, o que você ia ter de aprendizado. Acho Você que sabe vale o a que eu pena. lembrei agora? Eu lembrei de uma colega nossa, não vou falar o nome dela não, que o mundo é pequeno, né, e todo mundo se conhece. Ela ficou 2 ou 3 anos estudando para a Marinha. Passou. Aí tem a semana zero, né? Que você vai para lá e fica uma semana internada lá. Não tem jeito, Uhum. né? Da Aeronáutica tem isso também, né? No CIA, em Belo Horizonte. Tem quarentena, que a gente chama. E, E quanto assim, tempo você fica? normalmente são 2 semanas, mas quando a gente entra sem saber quando que vai sair de lá. Então, Tá pode legal. demorar um pouco mais. Então, assim, Ok. em média, 2 semanas. Sim, sim. Essa Tira, colega, tira o verniz de civil, que eles falam, né? Para tirar o é isso verniz. aí. É isso mesmo. Tira a mimizera, né? Deixa de ser mamãezado. Verdade. Aí o grupo entrou e tal, não sei o quê, né? E eu conversando com os alunos e tal, eu liguei para um deles, aí, cara, o que foi? Como é que tá a semana zero na Marinha? E a fulana não veio. Como ela não veio? Você tem uma semana para assumir, né? Se você não foi por algum motivo ou outro, você tem como correr atrás e tal. Na época, eu não lembro se ela tinha celular, eu acho que não, eu liguei para casa dela e falei com a mãe dela. Ah, não, a fulana desistiu. Desistir é quando eu quero saltar de paraquedas, pago um voo, pago o aluguel de um paraquedas, vou lá para não sei aonde, e na hora da porta do avião eu travei. Eu não vou, eu não quero, acabou. Aí eu estou desistindo, né? De algo que me deu um cagaço absurdo, eu não quero. Mas, cara, você desistir de algo que você não conhece, e vou te falar, é muito difícil você encontrar alguém que foi militar temporário, você foi temporário do Exército, e não querer continuar, não querer estabilizar. É muito Uhum. difícil, né? Então, poxa, se vocês estão com medo, com receio, não sei se eu vou aguentar a vida militar, a vida militar não é para mim, eu não quero sofrer, para com isso. Verdade. Vânia, na boa, na boa. Você está tirando líquido hoje em torno de 8 mil, correto? Um pouquinho mais. Que maravilha. Então tá bom.
Quantos canais você tinha que fazer para tirar 8.000 por mês? É, Outra coisa, você já recebeu o seu 13º? a gente recebe nessa época agora, né? Metade. Foi bom? Sim. Não, Entendeu? Cara, vale muito a pena, é muito que está em jogo, né? E vem cá, você está onde hoje? eu moro em Pirassununga, interior de São No Paulo, Ninho das Águias. no Ninho das Águias. E aqui eu sirvo na AFA, né, que é a Academia da Força Aérea, e é uma experiência muito interessante, assim, porque eu, pelo menos, né, eu sempre só morei no Rio de Janeiro, então, para as pessoas que sempre foram da mesma cidade, essas mudanças, assim, a gente sente mais. Mas, assim, é muito bacana, estou aqui há 2 anos, e, assim, muita coisa diferente, estilo de vida. O local que eu sirvo, por ser academia, né, onde estudam os cadetes, eles são os futuros aviadores, né, da FAB, ou intendentes, ou infantes. Então, assim, é muito interessante ter o contato com os cadetes, que a gente tem bastante aqui. E aqui também, né, é a sede da Esquadrilha da Fumaça. E, assim, não tem preço. Você está indo trabalhar, estão os aviões lá voando, treinando. Assim, é uma Sim, experiência que, assim, não tem igual mesmo de vivenciar, né, enfim, uma rotina ali que realmente a gente não vai ter em qualquer outro lugar. exatamente. Rola um Top Gun, né? Para quem Top não viu o Gun, filme Top Gun, recomendo. Top Gun, exatamente. Legal, legal. E vem cá, essa caneca que você está usando é da sua turma ou é da Academia da Força Aérea? Essa Não, canequinha que você está bebendo o, chá. eu até falei com o Marco, né? Eu vou fazer chá, porque todo mundo que faz live tá tomando chá, isso é chique. É, a gente teve, foi bem bacana, né? O primeiro curso de ASB, para formar ASB, tanto civis quanto militares, aqui na academia, tem um ano e pouquinho. Então, essa caneca é da primeira turma de auxiliares de saúde bucal que a gente formou, Legal. os próprios dentistas que deram as aulas, né, do curso, e tanto teóricas quanto práticas. A gente atendia e eles ficavam lá nos auxiliando. Foi bem bacana, já está na terceira ou quarta turma do Legal. curso. Quem agradece é a sociedade, porque é de graça, né? É de graça, é de graça. E assim, né? A gente também teve alunos nossos lá do curso que passaram já em concurso, então a gente fica se sentindo Marco Aurélio. Legal. A gente, poxa, né? Aqui, Não tem aqui, preço. sim. O responsável pelo curso de ASB, responsável para montar a grade e tal, era o Mariano. Mariano era sargento da Aeronáutica, TSB, e ele hoje ele é oficial dentista do Exército. Ah, que legal, que bacana. A Laura, agora a esposa dele, que está correndo atrás para ver se passa. Né? Ó, estão pedindo aí para você mostrar a caneca. A Ah, aeronáutica tá. tem dessas coisas, sabe? A aeronáutica é um mimo. Cara. Aqui o Eu, símbolo daqui da academia da Odonto, né? Do USB. é o Mutley. É o E, Mutley atendendo o pica-pau, isso? Que legal! aí tem meu nome atrás aqui, Tenente Blay, né? Uma salva de palmas para a Vânia que ela merece. É isso aí. Legal, legal, legal. E vem cá, conta. Eu lembro que você fez cursos, outros concursos e quase entrou, né? Como é que foi tua vida pré-portal, né? Mais ou menos, né? Então, vou. Eu acho que eu escuto um pouquinho a experiência de alguns colegas que passaram, né? Até que fizeram esse bate-papo contigo. A minha, eu acho que foi um pouquinho diferente. Eu me Sim, formei em 2008 e fiz pós-graduação já de endodontia em 2009. E, enfim, nunca foquei muito em estudar. Saí trabalhando, trabalhei no consultório dos meus pais, trabalhei em consultório dos outros, ralei muito. E depois desse tempo, eu passei no concurso de temporário do Exército, em 2012. E comecei a trabalhar lá. Em 2013, eu já tomei posse da prefeitura de Itaguaí, que eu passei no concurso. Então, o que eu queria de paz para justamente sentar e estudar foi
foi funilando o tempo, né? Porque aí Muito bem, legal. eu comecei tanto com o Exército e lá com Itaguaí, e eu ainda ficava um pouquinho no consultório dos meus pais, uma época. Então eu ficava todos os dias, o dia inteiro, trabalhando. Então, assim, para estudar, tá me ouvindo, Marco? Porque ficou meio cortadinho aí para você, a Estou ouvindo imagem. muito bem. Tá. Não, Aí, então, assim, por um lado, eu acho que foi bacana, porque como acho que eu trabalhei muito, eu acho que também quando eu quis estudar, eu estudei com uma maturidade diferente. Eu acho que se eu tivesse me formado e ido estudar, talvez não funcionasse para mim, porque eu não ia entender a importância daquilo, eu não ia entender o quanto ralar para conseguir o dinheiro suado. Assim, eu acho que eu valorizei de uma outra maneira. Então, eu estava em Itaguaí, estava no Exército, e eu acho que assim, eu sou muito de acreditar nessas coisas. Então, assim, quando eu resolvi estudar, eu falei assim, eu vou parar e vou estudar mesmo. Parece que tudo ajuda, assim, tudo conspira a favor, mesmo eu tendo todos os dias ocupados, porque antes eu falava, não dá tempo, é complicado. Aí a prefeitura de Itaguaí entrou em greve, então eu ia para lá e eu não precisava atender, então eu já estudava. Então, assim, tudo parece que tira leite de vai. pedra. E as coisas vão se ajustando, assim, vão se alinhando para dar certo. Assim, quando você se resolve mesmo com um propósito, eu acho que as coisas fluem, né? Então, aí fui indo, fui indo. Eu acho que, assim, toda a minha mentalidade sempre foi fazer o melhor que eu posso com o tempo que eu tenho, porque eu não tinha muito, realmente, assim, não é uma coisa que eu tinha disponibilidade, mas todo o tempo que eu tinha livre também, eu acho que eu conseguia estudar muito mais focada. Então, assim, até Sim. de falar assim, quantas horas líquidas de estudo e tudo, acho que não é uma coisa que funcionava para mim, porque realmente não era da minha, não se adequava à minha realidade dessa maneira, né, de conseguir sentar e estudar. Então, assim, fiz o seu curso, eu achei muito, muito importante, porque eu acho que, assim, antes eu estudei um pouco por conta própria e tudo mais, mas realmente quando a gente faz o curso, é uma coisa até que eu falei no vídeo, a gente tem, às vezes, as divergências de literatura, assim, eu como endodontista, o Siqueira fala uma coisa de determinado assunto, o Cohen fala outra. A pergunta vai perguntar justamente isso, não vai perguntar uma coisa assim, um conhecimento E todo muito mundo. básico. E às vezes a gente sozinho, a gente sentar para estudar o Siqueira inteiro, a gente estudar o Cohen inteiro, a gente pode até fazer isso, mas não vai focar justamente no pulo do gato ali, né? Então, eu achei muito, muito importante fazer o curso, que aí enfim, assisti as aulas e depois ia para o capítulo do livro e li, acho que até com outra visão. Olha, o professor focou nisso, deve ser isso mais importante. Isso aí. Aí achei bem interessante, assim, foi importante para mim. Foi bom, né? Isso. Eu falo com os colegas quando vão falar assim, o que eu vou estudar e tal, quando eu vou fazer essa consultoria, né, pessoal, personalizada, de tempo e tal, eu falo, cara, odontologia tem 100% da odontologia, tá aqui. Desses 100%, o que cai no edital, que estão no edital, é 30%. Você não pode ler aqui, isso aqui é gordura, você tem que ver dentro. E dentro dos 30% tem um terço que já caiu. Você sabe que pode cair de novo. É o Verdade. nosso foco, né? É o um terço daquele 30%. Né? E o nosso objetivo não é ensinar odontologia. Onde já se viu eu aprender a fazer canal? Não faz sentido, mas eu tive que decorar tudo que na época passei tinha sobre canal. Né? Por quê? Eu tinha que estudar endodontia. Eu estou conversando semana passada com uma colega que é implantodontista. E ela vai fazer essa prova do Exército. Né? Ela é de dentística, desculpa, eu errei. E ela falou, pô, mas ainda cai amálgama? Eu falei, querida, é o que cai. É o que cai. Né? O concurso não quer saber se você é bom dentista, ele quer saber se você leu o que ele pediu. Então, é isso. Né? Uma Verdade. pergunta um pouco pessoal. Você falou que foi R2, né? Está lá desde 2012, depois passou para Itaguaí, isso foi te dando força. Né? Na hora de estudar, na hora de querer passar num concurso militar, o fato de você ser R2 te motivou
te deu um gás a mais? Os exemplos que você viu com capitães, com majores, dentistas já e tal, a galera aposentada, te deu um gás a mais para fazer a prova ou não? Por quê? Ah, Eu estou te perguntando isso porque uma colega perguntou. Sempre observo que a maioria das pessoas que passam no definitivo já foram temporários. Existe alguma relação? Obrigada. Parabéns, Vânia. aposto que o meu pai já deve estar digitando aí loucamente, né? Porque assim, eu acabei não comentando. Meu pai é coronel, Coronel Rogério, tá aí. E então, assim, meu pai é do Exército, e então realmente eu acho que eu cresci com isso, né? Com admirando a força Sim, e assim a gente acha lindo, né? Farda, formatura. Então eu acho que eu tive muito exemplo dele. Eu fui do Exército e realmente assim a gente fica com a vontade de. São 8 anos. 8 anos eu acho que é um tempo que é suficiente, né? Assim, é grande, é longo, mas passa rápido enquanto você está lá. E aí realmente a gente fica querendo assim, ah, poxa, se eu fosse de carreira, eu pudesse estar aqui para sempre, ia ser muito legal. A gente realmente fica com esse desejo, né, de uma estabilidade. E realmente, né, coisas sim. que a vida militar proporciona que a gente realmente não consegue, ainda mais como dentista, no meio civil, trabalhando, né, em consultório. Férias de. A gente tem férias radiológicas, né, que são 2 vezes por ano, Sim. 20 dias. Tem umas coisas que a gente. Antes, como eu também vivenciei muito consultório, a gente vê, né? Você pode tirar quantas férias você quiser, mas depois Podemos sim. você É, pode, poder você pode, mas não, enfim, acaba não conseguindo, né? sim. Então acho que foi por conta disso que eu acho que eu também quis muito, e eu sou suspeita, porque eu sou apaixonada pela aeronáutica, eu vibro mesmo, assim, é uma coisa que a gente fica. No total, agora eu já tenho 8 anos de militar, e nesse tempo, eu acho que em formatura a gente fica arrepiado sempre, assim, não passa essa emoção, às vezes, de ver o pessoal vibrando ali, é bem bonito. A Paul Bell está com você? Você está com a Paul Bell, com a Capitão Paul Bell? Não, não a conheço. Não tá Não. aqui na AFO atualmente, então não. Então tá bom. Não, desculpa. É São José dos Campos. Ela servia em São José dos Campos, desculpa. É que ela também é muito vibrante e tal, né? E mesmo como capitão, ela pedia para ser porta-bandeira nas formaturas. Ela Bacana. mandou uma foto para mim que ela tirou para o Facebook, que é ela toda linda, maravilhosa e tal, segurando o mastro da bandeira, vibrando. Falou: ih, ó, quando a minha bota, meu boot, não atinge a altura do meu umbigo, eu não fico feliz. Eu tenho que bater o chão mesmo, para estremecer, para. É, Mas esse amor, esse carinho, eu acho é, que respondeu a colega, né? joelho massageando o peito, que falam, né? Tipo, É isso aí, batendo mesmo. Batendo mesmo. Eu posso fazer a pergunta aqui do colega? Ele perguntou aqui: claro. ele ou ela? Não, ela, desculpa. É Rô Oliveira. Como você estudou para o conteúdo geral e redação? Então, Não há conteúdo é, geral na aeronáutica, né? justamente assim, a aeronáutica é uma prova que ela só cai, né, específica, e em português e redação. Então, até o que me facilita bastante, porque normalmente as pessoas gostam muito de estudar específica, né? Então, assim, eu comecei a estudar, é, fiz o curso de Endo com vocês, né, e fiz o curso de português com o Mendel, para português e Não, redação. ele é fantástico. É, Ele é muito bom. maravilhoso, ele é Nossa, maravilhoso. ele é demais. Ele é SB, né? Ele Ele, serve na Santos Dumont, ele aliás, serve no desculpa. Ele Santos serve na Dumont. Santos Dumont, né? Ele serve Não, no Mendel Santos é o Dumont. cara. Adoro Ele, ele, adoro ele. O ele, curso dele é ele- na Ilha do Governador. Muito bom. eu sou muito, muito, muito fã dele. Sou muito, muito grata também por ele, por vocês dois, né? Ah, Por muito tudo. obrigado. Ó, o colega está perguntando aqui quantas vezes você prestou o CADAR. Assim, eu fiz algumas vezes sem estar estudando devidamente. E então, assim, a que eu estudei certinho mesmo deu certo, graças a Deus. Então, mas
tentar, eu fiz algumas vezes e acho válido. E é uma prova que, assim, você tem que ter umas coisas em mente para fazer. São 30 questões de endo, 30 de português e a redação. Então, assim, aquela prova que você sabe, né? Que normalmente as pessoas acertam muito. Então, assim, ela tem as particularidades de dificuldade dela. Sim. Se eu tivesse até que dar alguma dica para essa prova, assim, o tempo não tem relógio, você faz sem relógio. Então, assim, se você sabe que você faz específico em 1 hora, começa com 1 hora, porque o relógio é normalmente de hora em hora no início, e mais para o final da meia hora. Então, assim, português foi a minha tática, assim, né? Não sei se alguém, enfim, pensa diferente. Ah, português eu demoro 1 hora e meia, então se faz depois, porque o reloginho vai estar contando 1 hora e meia. Porque você tem que cravar, são 4 horas de prova e passa muito rápido, assim, porque Sim. você tem que fazer a específica mais ou menos em 1 hora, português em até 1 hora e meia e redação até 1 hora, para passar limpo a redação e passar limpo o gabarito lá, as bolinhas lá, né? O cartão responde. O cartão resposta. O cartão resposta em meia hora. Então, assim, é uma prova que acho que acaba sendo um pouquinho traiçoeira, que eu vejo que tem muita gente que acaba não conseguindo terminar no tempo. Então, assim, eu acho que eu ter feito antes, eu acho que eu também me ajudou a ter umas coisas, assim, uma estratégia do dia, Sim. né, de Você como imagina, fazer. são 60 questões. Você imagina, são 60 questões. E mais uma redação. Ou seja, o teu lado decoreba vai rolar na odonto. É, Não tem mais. O português da aeronáutica, a prova mudou. E hoje é mais interpretação de texto do que outra coisa. travou. Então é muito, é muito. Então, não, eu estou falando que o português da aeronáutica hoje é mais interpretação de texto. E É são uma os prova textos. inteligentíssima, longos, muito longos, né? E a redação é a redação. Você não tem o que falar da redação. É só fazendo um curso realmente de excelência, né? Para você ir galgando, né? Tem que praticar E bastante conseguir. redação, porque senão, se você chegar na hora tem umas partezinhas ali, né, de receita de bolo, de começar a frase de tal forma, porque se você for parar para pensar na hora, realmente não dá tempo. Não, não Então, tem. tem umas coisas que você tem que já ir tendo praticado um pouquinho. Mas eu, pelo menos, acho melhor começar com específica, que é a coisa que a gente mais está habituado, e depois ir para. O meu O tema de português. redação, eu abri a prova, olhei o tema da minha redação, que era sobre os símbolos nacionais, constituindo a identidade do povo brasileiro. Eu abri a prova e eu falei assim, não é desse ano não, não foi não. Aí eu, mas tudo bem, vai ter ano que vem. Aí, assim, eu fui para a específica, acho que a específica me deixou mais segura. E aí, depois eu fui para português. Então, assim, quando eu já cheguei na redação, eu já falei assim, vamos. Ok, E aí, ok, então, ok. assim, mas acho que, Legal, assim, legal. é muito importante a gente, eu não sei, é uma coisa que eu penso muito, a gente acreditar que é possível. Eu tive uns colegas que passaram antes de ter a minha aprovação. Eu acho que é bacana a gente entender que não são pessoas ali aleatórias. Acontece, É, passa, funciona, assim, pode acontecer com você. Então, assim, eu acho que me ajudou a acreditar. E uma vez que a gente começa, a gente começa a estudar. ih, rolou uma travada. Peraí. É, voltou? Comece a estudar pelo que você acha mais fácil, porque eu acho que assim, a gente vai de pouquinho em pouquinho e no final a gente já está lendo aquela decoreba mais chata que no início, se a gente começasse por ela, a gente desistia. Então, aí a gente fala assim, não, já cheguei até aqui, então vamos embora. Então eu vou ler lá, vou decorar umas coisas assim que de repente vão fazer diferença de entrar ou não, porque vai ser uma questãozinha só, mas que vai de repente dar certo. Então aí você cria Exatamente. coragem. É. Eu falo com a galera que você tem 5 níveis de questões. O primeiro nível é aquela que qualquer pessoa que sabe ler vai acertar. O segundo nível é aquela que todo dentista vai acertar. O terceiro, só quem estudou muito vai acertar. O quarto nível é só quem estudou no MCA concurso vai acertar.
E o quinto nível é aquela que ninguém acertará. Então, Porque os extremos são péssimos, né? Você não pode zerar numa prova, senão a banca perde, e você não pode deixar muita gente gabaritar também, que senão a banca também perde. Então você tem que verdade. ser aquela. Você tem que eliminar de cara os três primeiros níveis. A que qualquer um vai acertar, a que todo dentista tem que acertar, tem que saber, e aquela que, lógico, quem estudou muito tem que acertar. Né? Isso aí é o mínimo. Você não pode entrar nessa prova sem nada. Né? E a FAB tem essa particularidade, né? A prova do EB, ela cai umas questões assim bem mais complicadas, assim, bem mais rodapé de livro. A FAB, como ela é uma prova assim, mas é isso, não é isso, não é isso, normalmente as pessoas têm muito acerto. Então, assim, eu acho que uma dica que funcionou para me dar mais tranquilidade é, pelo menos assim, focar sempre nos acertos. Assim, eu quero acertar o máximo possível. Porque também, se você começar a falar não posso errar, não posso errar, qualquer questão dessas mais difícil, dessas do quinto nível, aí você se desespera e desestabiliza, né? E aí você na hora você começa a errar até o que você sabe, porque você fala assim, nossa, eu já não soube essa. Sim, Aí você começa a enxergar a prova de outro jeito, né? De, de... exatamente. Então, E acho vem que cá, funciona. você lembra quantas você acertou? Foram 28 de endo e de português foram 25. Mas Tá, também depende tanto de ano para ano, assim, essas coisas não dá muito para a gente sim, se basear. Que exato. a prova do meu ano foi uma prova bem chatinha de português também. Então, enfim, Sim. né? Essas coisas a gente faz e entrega. O colega perguntou se a idade da FAB mudou. Não, é só o Exército que mudou. Tá? O Isso. Exército mudou, foi para 32 anos. A Aeronáutica continua com 35. A PM também, 35. A Marinha também, 35. Eu não entendi. Eu acho que foi um general que acordou mal-humorado, acordou e falou, tá aí, vou baixar a idade para 32. E ninguém, mas por que? Cala a boca, eu sou general, faz isso. E deve ter feito. Não é possível. Né? Não tem lei, não tem motivo no nosso nível de conhecimento para fazer algo tão radical. Né? Verdade, verdade, né? E para médicos também, sem especialidade, enfim, não fez sentido. Exato, exato, é isso mesmo. Né? Acho que de E vem repente ano cá, que vem muda de volta. Grande chance, né? De ano que vem mudar. é, é a mesma precipitação que eu acho que aconteceu na Marinha no ano passado. Teve prova para a Marinha em 2018, não teve concurso em 2019, e eles pegaram um cadastro de reserva de 2018 para o pessoal que está fazendo CAW esse ano. Né? Ou seja, Nossa. não vai ter interrupção na formação, mas não Uhum. teve concurso ano passado. E o concurso desse ano veio magro, veio só com 4 vagas para a Marinha, né? Então, acredita-se que ano que vem, com a estabilidade econômica aparecendo e tal, e melhorando, volte a ter as vagas que tinham. Né? Aí eu não E entendi. vem Eles cá, chamaram as pessoas do outro concurso, as que estavam fora foi. da. Que bacana. Gente, Não, mais uma. Tá, elas foram aprovadas, mas não estavam dentro do número de vagas, foi isso? Aí chamaram elas depois? exatamente. Teve 12 Mas, vagas em 2018. nossa, que Né? bacana, Aí né? entraram, aí entraram 12. Dessas 12, 11 fizeram MCA. Aconteceu isso comigo na prefeitura de Itaguaí. Acabaram É, chamando a mais. Por isso que eu acho que sim, realmente também a gente tem que pensar sempre em tentar a sorte, jogar para o universo, que se tiver que ser, vai chamar mais, vai, enfim. A gente tem que tentar tudo. exatamente. Mas cara, um capitão, que foi meu comandante lá em Manaus, ele falava isso. Pega a metralhadora e liga. Dá tiro. Vai acertar em alguém. Entendeu? Então, é isso. Você tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Não tem jeito. É fazer até passar. Né? Você era do Exército. Semana passada Era. a gente conversou com a Liv, com a... Deus do céu. Ai, adoro ela. Desculpa, eu esqueci. Com a Evelyn, né? Evelyn. Evelyn, exatamente. Piovesan, a Evelyn. E agora estou passando contigo. A Evelyn era R2 do Exército e agora é R1 do Exército também. Você era do Exército e agora está na Aeronáutica. Rola Uhum. uma mudança muito grande? Então, eu acho que eu saberia até comparar mais
se eu tivesse atualmente servindo na FAB no Rio, né? Assim, talvez. Porque como eu vim para cá, para São Paulo, enfim, né, para aqui para a AFA, eu acho a experiência tão diferente, mas eu não sei às vezes comparar o quanto é diferente mesmo, ou também pela localidade, né? Então, assim, no Exército eu servi em quartel, assim que eu entrei, então foi também uma experiência totalmente diferente depois que eu fui para odontoclínica. Sim. Então, eu acho que foi diferente no próprio Exército. Mas, realmente, assim, né, o Exército é uma força maior, então dá umas diferenças, né, da FAB, que é uma força mais enxuta. Mas, de uma maneira geral, eu acho que tem uma diferença, assim, no militarismo, no jeito de... Sim. Tem umas diferenças, né? Ó, Mas é bem bacana. ô Vânia, qual a sua altura? Minha altura, quase 1,60 m, assim, 1,60 m cravado. Tá legal. Qual é a altura da aeronáutica, o mínimo da aeronáutica? É 1,55 m. 1,55 m. Não, porque tem uma colega perguntando, Marco, você já viu alguém não passar ou ser reprovado por conta da altura? Eu posso contar uma história? Por favor. É, em 2008, 2009, a gente ficou sabendo que ia ter prova para PM. Né? Você não era nascida, mas teve uma época que teve prova para PM, em 2010. E quando saiu o edital da PM, veio lá 1,60 m para meninas, 1,65 m para os rapazes. Né? Uma penca de pessoas, né, com uma altura menor que essa pararam de estudar. E eu, não façam isso, não façam isso. Vocês vão ter que trocar lâmpada, pelo amor de Deus. Vai ter alguém que vai trocar lâmpada para você. Façam prova e tal. E teve a galera que fez o que você falou. Correu atrás, estudou e tal, e passou. Os hobbits são pequenininhos, então, não sei o quê. Pessoal, PM 2010, eu vou conversar com duas colegas, que são dentistas também próximas, né, que elas foram barradas, elas tiveram esse processo da altura. Elas tinham menos de 1,60 m, entraram com o processo, e quando você entra com o processo contra a município, Estado e Poder Público Federal, quando você entra contra a União, o processo é obrigado a subir todas as instâncias até o STF. Graças a essas meninas, eu tenho certeza que foram duas dentistas e duas enfermeiras, hoje, no estado do Rio de Janeiro, você não pode pedir limite de altura para cargos da saúde. Então, quando abrir bombeiro, quando abrir PM, você que tem menos de 1,60 m, pode ficar tranquila que você vai poder fazer na boa, porque essa jurisprudência já existe, tá certo? Em questão de reprovação, não é reprovação, né? É porque a força exige que você tenha determinada altura. No caso da aeronáutica, 1,55 m, né? A Marinha chegou a ser 1,50 m, depois 1,52 m. Atualmente, realmente, eu não lembro de ter lido esse ano esse detalhe da altura, né? Mas há que ver, 1,50 m eu procurador nunca vi, realmente. Na Marinha chegou a Mas 1,50 m, até depois achei engraçado que a 1,52 m. Anne, minha amiga, até comentou, essa pergunta não se... Eu pensei, Não, se faz por uma questão técnica, tá? voltou. Eu tinha caído, não tinha? Voltou, agora. Isso. Agora chegou, agora chegou. Ih, pessoal, vamos ver aqui que a Vânia saiu. Deixa eu ver. Ô, Tarsila, a Vânia, ela ficou de 2012 até 2018 como temporária. Depois ela passou, fez o CADAR. O curso de adaptação de dentistas da aeronáutica, o CADAR, ele é feito de janeiro até maio.
se não me engano. Ah, aqui, ó, voltei. Vaninha voltou. Ô, Vânia, Problemas voltou. técnicos. Isso. Ó, caso acabe a entrevista e antes do tempo, né, depois do tempo, aliás, a gente volta, tá bom? Poxa, legal! Tá uma delícia. Tô... Tô a hora que for, vambora. Desce outro chá. Beleza. E vem cá, graças ao chá, né? Graças ao chá. Vem cá, você tem alguma dica para dar para a galera? Ah, não, peraí, e outra coisa também. Eu perguntei, desculpa, agora que estou reformulando a pergunta, eu perguntei se era muito diferente, se foi muito diferente a transição do Exército para a Aeronáutica, né? Uhum. Primeira semana que chegou lá, chegou em Belo Horizonte, né? Lá no CEAR, que era na Pampulha, né? Eu O peguei. seu foi o último baile, Foi. né? Depois foi na Pampulha, que até a Roberta, foi a formatura da Roberta, da Foi. Ana Lídia. A Ana Lídia vai estar com a gente quinta-feira agora falando. E amanhã é Ok. o Rafael Moreira, que é Buco, passou para o Exército ano passado. Um dos 5 que entraram no passado Que legal. tal ali. E o Rafael, ele ganhou a espada. Ah, Eu dou a espada de oficial para a Marinha. Toda a turma da Marinha tem uma espada de oficial que eu dou para o mais antigo, a maior nota de entrada. que E no bacana. Exército, em 2017 teve 4 vagas. Eu falei, cara, se os 4 saírem daqui, da turma, né, eu dou a espada. Aí o Vitor Vilaça, lá de Recife, ganhou. E hoje, ano passado, teve 5 vagas no Exército. Falei, se a gente gabaritar, eu dou a espada de novo. Aí o Rafael, lá de Maceió, ganhou a espada. Amanhã eu vou estar falando com ele. Que Né? legal. Maneiro, né? Não, Ó, muito, estão muito perguntando aqui. bacana. Não, muito Ah, legal, caramba. A emoção é muito grande, cara, adoro. não, Ó, e estão assim, perguntando aqui. ah, vamos lá. Fala, fala. Não, eu ia começar a ficar falando também. Eu Pode ia falar à contar das vontade. próximas etapas da FAB, né? Depois do exame teórico, tem essa questão que é Faz bacana isso, faz de isso. comentar. Então tá. Sim, Depois claro, vamos claro. para as perguntas. Assim, assim, o que é interessante, né, é que a cada força realmente tem uma particularidade na questão do concurso. Então, por exemplo, o Exército não tem prova prática oral, né? Nem, acredito que nem a Marinha tenha também. Então, assim, a FAB, depois você faz o exame, né, teórico, depois você faz o psicológico e o exame físico, depois tem o TACF e depois tem a prova prática oral, que é uma fase bem tensa também. Então, assim, é um concurso que tem umas particularidades que a gente depois tem que a cada etapa você vai sofrendo um pouquinho. Mas a prova prática oral, nossa, para mim, eu brinco que foi o pior dia da minha vida e o dia melhor, porque realmente a gente fica bem nervosa. No Como é que meu foi a caso, prova prática oral? então, no caso da endodontia, né, a gente faz um molar sorteado. Eles escolhem lá no HFAG, esse que eu fiz é só no HFAG. E eles escolhem um dente bio, né, que você consiga fazer em sessão única. E você tem umas 2 horas, 2 horas e meia para acessar enfim, instrumentar e obturar. E aí, assim, até na hora, eu acho que me sortearam um 27 e a Natália, que é minha amiga que também estava na vaga, né, que eram 2 vagas para endo, ela sorteou um 28. E aí, na hora, tadinha, ela ficou super nervosa, mas deu tudo certo. E, e à tarde, enfim, depois dessa etapa, a gente faz a prova oral propriamente dita. São 5 avaliadores, que cada um faz uma pergunta. E aí a gente fala lá, enfim, responde. Algumas a gente tem que devagar mais do que outras. E aí a gente Sim, realmente sim, fica sim. bem nervosa. Mas, É. assim, no final de tudo, foi o Major Rola, né, que fez essa prova comigo. E no final dessa etapa, que eles, Fantástico. que eles falam assim, eles chamam na sala de volta para falar como foi. E aí falam, bem-vindo à Força Aérea. Nossa, aquilo ali a gente grava para sempre. Legal. É bem bonito, assim, tipo, deu certo.
É interessante porque a prova prática oral da aeronáutica ela não é classificatória, ela é eliminatória. Ou você é Isso, apta ou inapta, não é isso? isso. Na verdade, não é muito apto ou inapto, né? A prova prática vale 5 e a prova oral vale 5 também. Então, você, no total das duas, você tem que tirar 5, pelo menos. Sim. Então, assim, não muda a sua posição, mas você também não pode ser eliminado nela. Ah, senão você roda, né? E o exame psicotécnico? O meu foi um barato. Eu fiz em 86. Nossa, foi o máximo. Teve um menino que foi reprovado. Aí ele entrou na turma, eu fui sargento da aeronáutica, ele entrou na turma da Verde. Ele entrou 6 meses depois de mim. Olha, não, Mas, assim, a gente teve dois testes diferentes, né? Um no Instituto de Psicologia e o outro no CEMAL, que é um Instituto de Inspeções de Saúde, então teve dois testes diferentes. Mas é bacana a experiência, né? A gente, a gente fica nervoso com tudo durante o processo. A gente. claro, é a sua vida que está em risco. Qualquer coisa que acontece, você. Ai, meu Deus do céu. Né? Fica Pois agoniado é, mesmo, né? pois E é. vem cá, e depois? Teste físico. Isso. O teste físico, a gente precisa ter os índices mínimos, né? Assim, quando você estiver se preparando para o teste físico, se prepare bastante, porque depois que você entrar lá no curso no CAA, os índices são maiores. Então, de corrida, 1,650 para mulheres, e para homens eu não vou me lembrar. E de flexão, eu acho que era para você fazer pelo menos 12 a 14. E abdominal, eu acho que eram uns 30 e poucos, assim. Mas é uma coisa que eu, pelo menos, não estava conseguindo treinar antes da prova, não. Assim que foi dando certo na prova teórica, aí eu comecei a treinar a sério essa parte. Então, eu acho que é possível, assim, né? Não é uma coisa que acho que quem estiver pensando em estudar para essa prova, precisa se preocupar de antemão com esse teste, não. Sim. Você conhece alguém que foi reprovada na prova de aeronáutica de corrida, de É, exame ah, físico? Ó, 2.200 para homem, o Tamer. Ele é Homem. meu amigo do curso de Ah, formação lá de legal. É da sua BH. turma ele? Ele é da minha turma. Ah, legal. Um abraço, Lucas. Acontece ser reprovado. Acontece. Acontece. Sim, Eu acho que você até pode pedir recurso e aí você consegue ainda fazer de novo. certo. Então, assim, infelizmente, né? Acaba acontecendo de dar errado em alguma etapa para alguém quando a gente pensa que assim, nossa, assim, poxa, chegou até ali, mas, enfim, coisas da vida que a gente não consegue entender. Mas a corrida, normalmente, as pessoas, esses índices, a gente. Eu, pelo menos na minha corrida, eu acho que eu corri na prova igual uma louca, pensando assim, nossa, eu vou chegar lá, porra, chamo o SAMU, mas eu vou, nem que seja rolando ali no final. No dia da adrenalina, eu acho que ainda dá mais certo, sabe? Mesmo que você às vezes não estiver Sim. bem preparado. Na PM tem uma sigla que é a NHS. Na hora sai. É, Olha só. Mas exatamente. realmente, tem uma colega aqui falando que é melhor ir treinando. Eu lembro quando teve a prova da PM e tal, né, que eu me empenhei muito com a galera da PM que fez a PM, porque é a força que eu tenho, né? E, pô, abriram 70 vagas, então, caramba, foi assim, muita intensidade. Foi um negócio muito pesado em termos de aula, porque era todo dia, de segunda a domingo. A gente teve muita aula e tal. E eu acompanhei muito de perto. Eu tenho uma relação um pouco paternal com os alunos. Isso até é chato em determinado ponto, mas acho que tem funcionado um pouco, né? E eu lembro que tinha uma colega que ela não conseguia fazer flexão de braço. Não conseguia. Simplesmente não conseguia. Então, qual foi a tática que ela usou? Arrebentar na corrida, fazer abdominal para dedéu, para diminuir a necessidade da flexão. O mínimo de flexão era uma flexão, no caso dela, pelas médias, eram 3 flexões, e ela fez 14 na hora da prova. Quando ela fechou a terceira, eu lembro que eu fiquei olhando de longe, né? Aí o instrutor, tá bom, tá bom, E ela lá tá vibrando. bom. Ah, e que?
Cara, na hora não tem jeito. Você bota a farda na cabeça, pô, tem que não é isso aqui não. Agora, teve uma colega nossa que ela foi fazer a prova para temporário da Marinha, 23 anos de idade e reprovou na corrida. Então, bicho, você está no edital, cara, cumpra o edital. Sim, não, tendo a oportunidade de treinar antes, sem dúvida, porque realmente eu não tive, mas funcionou, graças a Deus. Mas realmente, assim, tem umas provas, acho que até de antigamente, né, que a mulher tinha barra, não é? Eu realmente imagino. Não sei se já teve, mas tem umas coisas que realmente são impossíveis. Não faz sentido, né? Mas fazer o quê? Né? A Roberta, o pessoal, olha, é atleta. A galera que já foi aprovada e tiver interesse em fazer uma live, não precisa nem falar, né? Vai ser uma satisfação ter vocês aqui, tá certo? É só falar. Né? Estou perguntando se tem previsão para voltar ao concurso desse ano. Temos fé, né? Mas não sabemos, né? Tá tudo tão incerto. Sim, sim, sim. A Wanda ela serve em Pirassununga, na AFA, Academia da Força Aérea, onde são treinados os oficiais da aeronáutica dos combatentes, os aviadores, os intendentes e os infantaria, né? Os infantes. Né? Dá a impressão que pelo fato de você estar na força, você tem contato com todo mundo, sabe as dicas, né, do concurso e tal. Assim, eu sei até que para o concurso da AFA mesmo, né, dos cadetes, estão se mobilizando para retornar, mas do CADAR, até do concurso temporário também, por enquanto tudo suspenso, infelizmente. Sim, Esse ano está ingrato, né? O mundo tá nisso aí. Fazer o quê, né? A PM parou também. A gente estava no processo, né, para ter o concurso. O colega da minha turma que estava fazendo o edital. Só que todo mundo foi mobilizado para salvar vidas, né? Então o pessoal parou de fazer o que estava fazendo. Todo mundo para o Hospital Central da Polícia, para a Policlínica da Polícia, para trabalhar nessa situação. E essa semana a gente teve uma notícia muito boa. O terceiro andar do HCPM, do Hospital Central da Polícia, aqui no Estácio, no Rio, foi desativado, foi desmontado. Ele estava todo preparado para a Covid, teve um índice muito alto de pessoas usando, né, de usuários, só que essa semana está zerado, não tem ninguém lá e já estão falando em desmontá-lo. Então, pô, é uma vitória que a gente teve aí com o tempo, né? Espero que passe logo para todo mundo para resolver. E vem cá, você está com outros planos agora ou já está deitado eternamente em berço esplêndido? Não, assim, agora, eu cheguei aqui em Pirassununga, é muito próximo, né, de Campinas e de Ribeirão Preto, então, assim que eu cheguei aqui, eu comecei mestrado, então estou ralando, agora também está confuso para terminar por conta do Covid, né, não fazer experimento, tudo não está dando muito certo. E então estou fazendo o mestrado, pretendo um dia, talvez, quem sabe, dar aula. E no dia que eu voltar para o Rio, né? No dia que eu voltar para o Rio, aí eu vejo também, né? Tem o Itaguaí, aí o consultório dos meus pais, aí vamos vendo no que dá para fazer. Vou analisar as propostas. É isso aí. Com certeza, com certeza. Vem cá, você está querendo dar um recado para a galera? Quer falar alguma coisa? Ou tem uma ideia, tem uma coisa para falar? Se eu tivesse que falar alguma coisa para quem está estudando, para quem sonha com a carreira militar, eu acho que não desista do sonho. Acredite que é possível, porque é possível. Uma coisa que eu acho que pelo menos comigo funcionou, durante o processo de estudo, eu acho que eu fui muito benevolente comigo mesma. Eu fiz uma questão. Às vezes acontecia de você estar estudando e acabou de ler o capítulo, faz uma questão que tem a ver com o tema e erra. Eu assim, nossa, não vai dar certo nunca. Se você se colocar para baixo, isso não te acrescenta, não vai te fazer bem. Acho que você tem que sempre pensar que assim que se você errou, você vai fixar muito mais do que se você talvez tivesse acertado por acaso, né? Às vezes a gente acerta na sorte, assim, colocou ali, e a gente não fixa aquilo, porque a gente achou que sabia.
Então, assim, acho que tudo que eu errei em simulado, fazendo as provas anteriores, para mim, eu acho que foi um aprendizado. Eu lidei bem comigo mesma, eu nunca me botei assim, nossa, você não vai conseguir. Eu acho que você tem que sempre fazer com a cabeça tranquila, não se comparar com os outros. É um processo que eu acho que a gente, no final das contas, é tudo a gente, né, com nós mesmos. A gente tá ali, não importa quantas pessoas estejam fazendo a prova, eu acho que o importa é você dar o melhor de si. E acho que você vai ficar com a consciência tranquila. Isso que eu acho que conta, né? De você tentar de verdade. E, assim, a carreira na FAB, para mim, eu sou muito grata. Eu amo a Força. Quem tiver oportunidade, tanto como temporário como de carreira, é uma experiência, assim, única na vida de uma pessoa. E eu Legal. recomendo, eu recomendo. É isso. E obrigada pelo convite, enfim. Eu vou dar uma outra dica que eu gostei no período que eu estava estudando. Não sei se você fala disso, Marco. Eu tinha iluminador de tudo quanto que era cor. Então, Ah, estou estudando endo. Eu, por exemplo, tenho um capítulo de microbiologia. Às vezes não fala aqueles nomes doidos de bactéria só no capítulo de micro, fala em outros capítulos. Então, eu tinha minha cor laranja para bactéria. Então, assim, às vezes aquelas questões que querem pegar, eu tinha o meu livro todo iluminado. Então, assim, tem umas coisas que eu iluminava por cor. Então, eu tinha uma cor para cada coisa. Então, assim, quem tiver, enfim, né, não sonhando com tentar transpor essa dica para outras especialidades, funcionou muito comigo, porque eu decorei os nomes malucos lá de bactéria com isso. E, assim, aí eu tinha minha cor. Amarela era uma coisa, assim, que cai bastante. Verde era uma coisa que eu falava, poxa, isso aí pode ser uma questão de prova. Eu tinha umas coisas na minha cabeça. Eu acho que a gente tem que pensar em coisas que façam sentido pra gente, né? Acima de tudo. E cada um tem seu caminho, sua trajetória, né? Em concurso público. Cada um vai ter uma história totalmente diferente de outro, que vai funcionar para um é diferente, né? Enfim, não tem receita, mas só não desanimar, né? Que vai chegar a aprovação. é isso mesmo. E você falou de cores, né? Eu lembro do livro do Baratieri, que eu tinha, né? E, ó, meio minuto para acabar. Vamos fazer um Ai, outro bloco daqui a pouco? pode ser. Pode ser? Vamos embora. Rapidinho. Daqui a Então pouco vai tá. acabar, gente. Então Como tá boa bom, mala gente. pesada, eu vou esperar ser expulso do Instagram para voltar depois. Deixa acabar. Mas eu Combinado. tinha um livro do Baratieri, né, que era todo colorido também. Só que eu usava a mesma cor para sublinhar e para acender, né? E quando acabava, eu comprava outra. Aí foi. Foi. Mas só para fechar o raciocínio, né? Aí o meu livro do Baratieri, eu acendia de amarelo, o que era principal, que eu achava que ia cair. Aí quando acabava aquela tinta, eu comprava outro. Aí eu olhava, ué, já li esse capítulo, deixa eu reler. Eu sei que tem 4 ou 5 cores riscado todo meu livro do Baratieri. O que importa é que eu passei. Lá em Recife, o pessoal brinca. Eu não quero saber se o pato é macho. Eu quero ovo, sabe? Tem 1 milhão de Verdade. métodos para você estudar. Mas, pô, essa da iluminação funciona. Você colocar post-it e espalhar funciona. Eu lembro, né, quando eu era casado, minha ex-mulher, hoje ela passou para a PM, né? Ela é capitã da PM. E eu lembro que uma vez eu fui fritar um ovo, quando eu olhei na frigideira, que é isso? O amálgama tem nessa capa. Que porra é essa? Não, eu lembrei que ela botou na frigideira, para não esquecer. Tem Sabe? umas colegas que já me contaram de quarto ficar realmente todo Sim. a parede inteira. Não, caramba. Você sabe como é que... Ó, a prova da PM em 2001 teve prova oral. Sabedor disso, assim que eu. Não, e na Marinha também tinha prova oral e na Aeronáutica também, e não era eliminatória, era classificatória. Quando eu comecei a estudar para concurso, eu chegava para o paciente e falava assim: eu posso falar o que eu estou fazendo? Olha, e caramba, eu cantava para o cara detalhes do que eu estava fazendo. Né? Pô, chegando perto dos concursos, eu ficava agoniado, porque a pacientela vai aumentando. E além dela aumentar numericamente, ela aumenta qualitativamente. Você começa a atender a galera mais técnica, a galera de um outro nível. Né? Por quê? Pô, o cara sabe, a pessoa sabe.
Então, uma dica que eu dou para vocês, se quiserem aumentar a quantidade de pacientes, converse com o seu paciente. Fala com ele o que você faz. Porra, né? Você imaginou? Você fazendo um canal, você sabia que aqui eu estou tirando uma Escherichia coli, talvez? Aí o cara, sério? Sério? Olha, eu tenho isso na minha boca? Tem! A Roberta que é pério, então, ela, nossa senhora, grupo vermelho, ela vem direto no seu trânsito, né? Mas é bacana. E quanto mais a gente estuda a especialidade também, a gente melhora na clínica, né? Então, assim, a teoria acaba ajudando muito. Você bebe direto da fonte. Não tem como, né? Não tem como. Então é isso. É ler mesmo. Mas é aquele caso. Quando eu converso com os colegas sobre estudar para concurso e tal, né? A primeira pergunta que eu faço é essa: quanto tempo você estuda? Por quê? Porque eu vou saber se a pessoa tem ou não um método claro que ela estuda. E aí eu falo com ela: vem cá, o que você faz? E aí eu tento orientar de uma forma que dê, né? Que ela use melhor o tempo dela, que não saia lendo tudo, né? Década de 80, 90, você começava, só bota, página 1, e começava a ler, estudar para concurso de odonto, lendo esse bendito, né? E tal. Ou seja, você com 50% você passava. Hoje não. Né? Então, quer dizer... E é interessante, né? Como cada força, a prova tem uma personalidade diferente, né? Assim, Totalmente. Realmente... Então, assim, tem a Marinha e o Exército, acho que são um pouquinho mais semelhantes, mas a prova do Exército cobra mais uns detalhezinhos, né? E a Aeronáutica é um pouquinho diferente. Então, você tem que... Não sei, tem gente... Acho que eu até diria para focar na prova, né? Na força que você está querendo. Que mais quer. Mas depende. Por exemplo, eu entrevistei um tempo atrás uma menina de 23 anos. Se ela quiser ser dentista da NASA, é só ela estudar. Dá tempo. Né? Não, verdade, verdade. Pô, cara, eu tenho 29 anos. Hoje mesmo, hoje. Eu falei da sua live, né? E eu não sei se ela está ouvindo. Mas hoje, uma menina ligou para mim, eu não sei bem se eu quero exército. Não, eu não sei bem se é a hora de eu estudar para o exército. Que legal. Não, com a sua idade, ela 31. Você sabia que mudou para 32? Ou seja, esse é o último ano dela. Entendeu? Então, quando você tem até 25, 26, você tem o privilégio da escolha. Quando eu crescer, eu quero ser da aeronáutica. Ok. Querida, passou dos 28, você perdeu o privilégio da escolha. Então, fazer igual aquele capitão antigo meu, o Capitão França falava. Pega a metralhadora e sai atirando. Você tem que estudar de tudo um pouco. Né? E, lógico, focar naquelas se você tiver mais carinho ou tiver mais vontade de passar. Né? Foi a época que você passava com 50%, 60%. Né? Verdade. E a banca, o computador que corrige, né? Ele não quer saber se você é boa dentista, não. Ele quer saber se você leu o que ele pediu. Então, se você acerta a questão. Exatamente. Né? Então, é isso. Né? Ô, Vânia, muito obrigado. Tá? Eu tenho certeza que você vai ajudar muita gente. Parabéns pela popularidade. Nossa, eu acho que você deu R$50 para quem participou dessa live, viu? Marco, obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Um beijinho para todo mundo que assistiu. Eu não consegui ir lendo, porque senão eu acho que eu ia começar a gaguejar, ia ficar nervosa, não ia dar certo, mas um beijo para todo mundo. E muito, muito obrigada pela oportunidade. E é isso. Estudem, quem se animar para isso. Assim, acho que se eu tiver empolgado alguém de estudar, acho que já está no lucro. Uma pessoa só está ótimo. Legal. Olha, vou falar para vocês que amanhã, se Deus quiser, vai estar no YouTube essa live da Vânia, tá bom? Eu vou agora para o IGTV, vou colocar lá, e a partir de amanhã vai estar no YouTube e vai sair quando o dono do YouTube quiser tirar. Tá certo? Olha, beijo, Marcos. Um beijo, querida. Rapidinho, manda um beijo especial para Risoli. Sim, eu acho que ela está assistindo. Elisa, minha amiga. Farmacêutica. Sim. Ela é farmacêutica, né?
E, pô, eu ouvi as dicas que ela deu, pô, muito obrigado. A gente está começando agora com farmácia, né? Muito bom E a isso. coordenadora de farmácia, pô, é a Gabriela Bandeira, que está, assim, muito motivada e tal, né? E, infelizmente, no mercado, hoje, nós não temos a mesma quantidade de professores para darem aula igual ao pessoal de odonto. Eu tenho o privilégio de ter 100% dos professores de odonto que são concursados, né? Então, hoje, em farmácia, eu não tenho isso. Então, de coração, espero que a Elisa seja aprovada, Também. ou no Exército, ou na Aeronáutica, né? Venha servir aqui no Rio e, claro, dê aula para gente, se Deus quiser. Se Deus quiser. Tá bom? Vânia, de novo, muito obrigado. Deus te abençoe mais ainda. Eu que E o que você agradeço. precisar, eu estou à sua inteira disposição. Pessoal, muito Muito obrigado pela obrigada. confiança e Tchau, até breve, gente. se Deus quiser. Tchau, pessoal. Valeu. Até amanhã. Tchau.